Milhões, bilhões, trilhões. Você seria capaz de dizer o prejuízo financeiro de empresas, governos com os chamados ataques cibernéticos? A União Europeia está preparando a sua legislação. Os Estados Unidos têm uma agência específica. E o Brasil está construindo as suas normas. O objetivo é um só: a prevenção e o combate aos piratas da internet. No Senado, a Subcomissão de Defesa Cibernética debateu os riscos internacionais, a cooperação entre poder público e o setor privado e a importância de uma Agência Nacional de Segurança Digital no Brasil. A crescente ameaça dos crimes cibernéticos tem se tornado uma preocupação significativa para governos, empresas e indivíduos em todo o mundo. A complexidade e a sofisticação dos ataques cibernéticos exigem uma abordagem colaborativa para garantir uma defesa eficaz. A cooperação entre o poder público e o setor privado é essencial para enfrentar esses desafios de forma eficiente. Estabelecer uma Agência Nacional de Segurança Digital pode criar um ambiente digital mais seguro e resiliente para o país. E falando em ataques cibernéticos, segurança digital, alguns dados apresentados durante a audiência pública. Na América Latina, o Brasil é o principal alvo, com 42% de todos os ataques. No planeta, fica atrás apenas dos Estados Unidos. E o custo médio de uma violação de dados a uma organização do governo em 2020 era de 4 milhões de dólares. E até 2025, os danos globais causados pelo cybercrime, incluindo o custo de recuperação, são estimados em 10,3 trilhões de dólares. A vida imita a arte. Que nós vemos hoje muitos filmes de Hollywood de que terroristas invadem, por exemplo, torres de aeroportos, que causam caos nos centros de semáforos e causam confusão, alteram leitura de GPS dos satélites para que aconteçam acidentes aéreos e etc. E na vida real, nós vemos hoje empresas sendo sequestradas. Ou seja, vai um cyberterrorista, bloqueia ali os dados de nota fiscal, de cobrança, de cliente, de receita, de produtos, e fala o seguinte: ô Rafael, ou você me paga aí 2 milhões de reais ou eu vou deletar o seu banco de dados. Deletar esse teu banco de dados é destruir a história da sua empresa. Você não sabe nem para quem cobrar mais nada. Até que você se recupere. Muitas empresas, inclusive, existem reportagens que jamais se recuperaram. Não se propuseram a negociar com os terroristas e tiveram suas atividades encerradas. E o Brasil ganhou recentemente uma política nacional de cibersegurança e um comitê nacional. O decreto é de 2023. Entre os princípios, a prevenção de incidentes e ataques cibernéticos. Entre os objetivos, o combate ao crime, capacitação técnica e o fomento da pesquisa científica. O setor privado, com suas inovações tecnológicas e rápida adaptação às mudanças no mundo digital, como foi mencionado anteriormente, desempenha um papel crucial na identificação e mitigação das ameaças cibernéticas. Por outro lado, o setor público possui a autoridade legal e os recursos necessários para coordenar esforços em uma escala nacional e internacional. Agências governamentais podem promulgar leis e regulamentos que incentivem práticas de segurança cibernética robustas, além de facilitar a troca de informações entre diferentes setores. Além disso, as forças de segurança e as agências de inteligência possuem a capacidade de conduzir investigações criminais e desmantelar redes de criminosos. Nesse caso, cybercriminosos. Não sei se assistiram ontem a uma descrição de um golpe que está sendo dado em alguns bancos no Brasil. O eletricista, entre aspas, falso, que vai lá e
altera o cabo de conexão. Ou seja, e com isso ele passa a manobrar pelo menos o arquivo daquela agência, né, os dados daquela agência. E um dos bancos, não sei se foi o Banco do Brasil ou um outro, que foi vítima, diz que gasta por ano, na sua defesa, daquele banco, não dos bancos, 9 bilhões. Em março deste ano, o governo federal criou um grupo de trabalho para a elaboração de proposta de projeto de lei para a criação de órgão voltado para a segurança digital. E o Congresso quer saber, ter ou não ter uma agência nacional? A atuação do crime cibernético tem crescido exponencialmente e só tende a aumentar. Então, respondendo à pergunta do senador Espiridião Amin, qual seria a importância da criação de uma agência que possa olhar para a cibersegurança, coordenar, padronizar, eu diria que ela é indispensável e urgente. A gente percebe uma falta de padrão, muitas vezes uma falta de priorização naquilo que seria o processo básico de padronização e proteção das empresas, não somente do setor público, muitas empresas do setor privado sofrem do mesmo problema, talvez até uma situação cultural que a gente percebe diluída mediante a ocorrência de uma situação, de uma ocorrência de um incidente cibernético. Há 3 anos atrás foi criado o GovShield, que é um programa do SERPRO, e o GovShield, é público isso, ele o produto é o produto Cloudflare. E está aí disponível para todos os municípios, estados fazerem adesão desse. Então, a cooperação da Cloudflare com o governo brasileiro, ela não é recente. Talvez não seja um nome tão conhecido como Google, mas a Cloudflare em cibersegurança é uma empresa super respeitada. Além de outros projetos na área de eleições, iniciativas públicas. Então, respondendo a sua pergunta, senador, a Cloudflare pode contribuir com tecnologia, com inteligência e no modelamento da agência. O assunto é complexo. Tem espionagem, ameaça à segurança nacional, enfim, exige tecnologia. E, claro, pessoal qualificado. Temos aí outro problema. Um estudo da PUC Campinas demonstra que a gente tem hoje um déficit de 500 mil pessoas capacitadas em tecnologia, das quais apenas 140 mil, ou boa parte disso, são necessárias em cibersegurança. Dentro dessa proposta, a gente percebe que existem muitas coisas que hoje faltam ao dia a dia do gestor público. Para dar um dado um pouco mais empírico relacionado à prática, à convivência do que eu atuo no dia a dia, muitas empresas não possuem um profissional de cibersegurança especificamente. Acredito que deva haver, e eu acho que a agência é fundamental para isso, uma reformulação até mesmo da própria carreira pública em torno da tecnologia da informação e, por que não, da cibersegurança. Uma coisa que ainda agrava as condições de como a cibersegurança é sustentada no serviço público é a evasão de profissionais, dos poucos profissionais que existem para fora do Brasil. A gente vem exportando profissionais de tecnologia da informação e também há uma evasão de pessoas do serviço público para o setor privado, dado também demonstrado com bastante presteza dentro de todos os documentos e todos os estudos que embasam a criação da agência, onde demonstra que a própria carreira pública precisa de uma reformulação em torno do profissional de cibersegurança pela relevância que ele tem para a organização. Enquanto a proposta do Executivo não chega ao Congresso, os senadores exploram as possibilidades em torno do assunto. Eu fiquei muito bem impressionado com a experiência
que existe nos Estados Unidos, mas também em outros países, dos chamados Fusion Centers, né, que reúnem agentes da lei de diversas agências governamentais compartilhando inteligência, compartilhando estratégias e iniciativas. As empresas e indústrias de vários ramos criaram esse centro de fusão para compartilhar experiências, informação e a coordenar ações contra ameaças cibernéticas contra o setor privado, especificamente, inclusive promovendo treinamento. Não creio que esse tipo de centro substitui uma agência nacional. E que tal conselhos reunindo proteção de dados, inteligência artificial e segurança cibernética? Uma das ideias que eu andei pensando à medida que trabalhávamos com inteligência artificial é a seguinte: a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha com dados de pessoas, a lógica que a inteligência artificial usa muitos dados, incluindo de pessoas, mas de outras coisas. Então, ela seria a coordenadora desse conselho, que, de acordo com o texto atual, está dessa forma, para que nós tivéssemos ali o próprio conselho que já existe nacional de proteção de dados, um outro conselho ligado à inteligência artificial, que são, de certa forma, correlatos, existe uma correlação entre eles, e a minha ideia seria que ali também tivesse um conselho para segurança cibernética, relativamente da mesma forma, com representantes dos diversos setores reguladores, com representante da sociedade civil e aí sim, representante do Exército Brasileiro na questão da segurança, na defesa cibernética e, obviamente, do setor privado, que já tem seus setores de segurança cibernética estabelecidos, principalmente as empresas maiores, como bancos e etc. Muitas vezes os conselhos fazem isso, bom trabalho político estratégico, mas a hora de ter uma resposta operativa que você precisa o mais cedo possível, o conselho não é a melhor opção. Essa é minha percepção. Agora, uma questão específica sobre inteligência artificial. Ajuda ou atrapalha quando falamos em segurança na rede de computadores? À medida que nós aumentamos as utilizações boas da inteligência artificial, também vêm as possibilidades de utilizações ruins da inteligência artificial no contexto de dificultar, inclusive, a própria segurança cibernética, com ferramentas que você pode utilizar da inteligência artificial para buscar meios de ataque ou mascarar, por exemplo, uma anormalidade na rede, né, que existem dispositivos, logicamente, para detectar anormalidades na rede, né, IDS e assim por diante, que trabalham com isso, mas, logicamente, sempre uma inteligência artificial pode... Mas a gente pode usar também do lado positivo, né, para a segurança cibernética. Sim, acho que tem mais benefícios o uso da inteligência artificial que os riscos de cibersegurança pelos ataques. É extremamente benéfico na aceleração de alguns processos, mas de maneira muito crítica, beneficamente, no ensino. O aprendizado com a inteligência artificial, ele é muito mais facilitado. Então, claro que abusos podem ocorrer mesmo dentro disso, né? Isso sim é passível de observação e de controle, mas dentro da utilização da inteligência artificial, a gente percebe que uma pessoa, talvez sem o determinado conhecimento prévio para ir buscar capacitação num assunto, pode fazer uma busca muito mais orientada. Embora o próprio Google já tenha revolucionado os motores de busca. Mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, pelo comportamento de ela, permita-me aqui o paralelo, né? Falar com a pessoa que está interagindo, cria um cenário mais favorável para o ensino. Então, o uso da inteligência artificial, ele, na minha opinião, ele deve ser encorajado, mas em contrapartida ele também não é algo controlável. Então ele vai acontecer sim ou sim. E outra questão, criar uma agência nacional com todas as complexidades que dela se exige ou terceirizar a tarefa de segurança cibernética? Acompanhe. A iniciativa privada,
ela é muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais veloz do que qualquer governo. Pode ser governo brasileiro, espanhol, americano, não adianta. As empresas privadas têm a capacidade de atrair os melhores talentos, pagar os melhores salários para profissionais de TI, sejam mais jovens, sejam mais antigos. Então elas têm uma condição, por exemplo, a própria Google, dando aqui um exemplo, eles têm uma capacidade de atrair talentos, por exemplo, para cybercrimes ou cyberdefesa, muito melhor do que se eu tiver uma agência aqui no governo brasileiro, que eu tenho uma meta fiscal, eu tenho um teto de gastos e eu posso pagar no máximo, sei lá, $1.000 ou $2.000 ou $3.000. A pessoa vai falar assim, poxa, se eu for para o Google, eu vou ganhar isso, aquilo e ainda posso subir. No governo brasileiro, criaram aqui a agência de cibersegurança, o máximo de teto que eu tenho são $3.000. Não tenho dúvida, eu vou para o Google. Não é melhor que os governos façam contratos com empresas de defesa que façam segurança das suas plataformas digitais do que criar uma agência que muitas vezes fica obsoleta, muitas vezes vira um cabide de emprego, não vão ter os melhores talentos. Não é melhor que os governos, e vou falar obviamente do Brasil, terceirize essa atividade de segurança para fazer um firewall sobre os sistemas dos municípios, dos estados ou do governo federal? Se a agência se tornaria obsoleta, se haveria a possibilidade de substituir esse trabalho, essa função por contratos de outsourcing. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente. A gente sofre com a falta de padronização, com a falta de priorização, onde a agência entraria com regulamentação e fiscalização e também, claro, na criação desses padrões mínimos de estratégia em cibersegurança. A realidade é essa. As ameaças existem e todos precisam se proteger. Vamos falar de educação. Um último ponto é a educação e a capacitação, também como uma área de cooperação entre o poder público e o setor privado. São áreas onde a cooperação tem um impacto significativo. Programas de formação desenvolvidos conjuntamente podem equipar tanto os funcionários do setor público quanto os do privado, com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios cibernéticos. Workshops, seminários e cursos de cibersegurança podem ser realizados para disseminar as melhores práticas e mais recentes inovações de ciberdefesa. Além disso, temos que investir em educação sobre cibersegurança e programas de conscientização para garantir que os cidadãos, negócios e agências governamentais estejam bem equipados para lidar com as ameaças cibernéticas. E se tem audiência pública, temos em ação o e-Cidadania. Perguntas e respostas. Luan de Santa Catarina, quais são as principais ferramentas a serem instituídas pelo Brasil para garantir a segurança e soberania cibernética? Acho que esse é o nó, esse é o fulcro. Nós não temos a resposta definitiva, mas há uma tendência para termos uma agência reguladora e várias formas de parceria a definir. Igor, do Distrito Federal, quais são as principais estratégias propostas no plano de trabalho da Política Nacional de Cibersegurança? Estamos desenhando e teremos um resultado até o final deste ano. Naturalmente, pode ser que tenhamos outras reuniões, tipo audiência pública, mas em função de algumas missões que nós pretendemos cumprir, certamente o assunto vai evoluir bastante em nível de proposição do Senado. Quanto às ações do Executivo, eu espero que sejam convergentes e, para isso, temos contado com essa interlocução. Sheila, do Ceará, será criada uma equipe de resposta a incidentes cibernéticos que possa atuar rapidamente em caso de ataques cibernéticos? É o desejável, mas eu não tenho dúvida de que vai depender muito, não apenas da nossa
formação de recursos humanos, da organização e da cooperação, iniciativa privada, poder público. Quais são as garantias de que a agência não será utilizada para fins políticos? Quais as punições para os casos de utilização indevida? Sem dúvida, esse será sempre um ponto nevrálgico. Mas nós já temos experiência legislativa suficiente para tomar as cautelas legais. E, em matéria de legislação de punição, nós já temos. Isso se enquadra perfeitamente como crime na administração pública. A criação de uma Agência Nacional de Segurança Digital não aumenta os custos para o Estado? Por que não utilizar a Agência Nacional de Proteção de Dados? Este foi o debate que nós travamos também aqui. Criar ou não. E há quem defenda, não existe uma conclusão ainda, mas existe uma tendência. A audiência de hoje traz uma tendência, criar uma agência reguladora própria, sem perder coordenação, cooperação e solidariedade com a iniciativa privada. Segurança digital e inovação, o direito à privacidade, a inteligência artificial e o modelo a ser seguido. Eu creio que não existe aí uma controvérsia sobre a oportunidade, a necessidade de criação de uma agência nacional de cibersegurança no Brasil. Brasil, vocês sabem, tem um nível de digitalização muito bom, é o segundo país melhor do mundo em governo digital. A economia digital precisa de cibersegurança para poder funcionar. Os crimes cibernéticos que incluem desde o roubo de dados pessoais até ataques de ransomware, espionagem digital, afetam não apenas a segurança nacional, mas também a estabilidade econômica e a privacidade individual. Os recursos e a expertise necessários para combater essas ameaças são vastos e diversificados. E nenhuma entidade isolada pode enfrentar esses desafios de maneira adequada. Eu vejo com bons olhos a mentalidade, nesse momento, cercada pelo advento de inovações, como, por exemplo, a inteligência artificial, que vem muito para ajudar, mas da mesma forma que ela pode ajudar a ciberdefesa, ela também é veículo, ela também é ferramenta do cibercriminoso. Nós estamos numa jornada em que o governo brasileiro também está estudando alternativas de como se posicionar em face a este risco internacional que é reconhecido. Qual o modelo a ser adotado incumbirá, quase que certamente, a uma iniciativa do Executivo e a uma manifestação do Legislativo. É isso. Executivo, legislativo, polícia para os criminosos cibernéticos e segurança para todos nós que trafegamos nessa grande e intensa rodovia digital. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.